O programa a seguir é livre para todos os públicos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Esse programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina dos espíritos. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber, mais uma vez aqui, o professor Luiz Carlos Abreu, da Associação Espírita Fraternal. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho conosco. E nós vamos ter uma conversa bastante agradável, cujo o título é O Culto Cristão no Lar. Então eu começo perguntando ao senhor, por que, professor, o senhor escolheu esse tema? Bom, Nancy, primeiramente, boa tarde. Bom dia, aliás, desculpe. Bom dia também aos telespectadores. Mas aqueles que assistem à noite, como eu, de vez em quando, que seja boa noite para aqueles da turma da noite. Nós escolhemos esse tema, Nancy, pelo dia atual. Você sabe que nós somos vigiados 24 horas. Né? Você entra no shopping, é câmera de segurança, você anda nas ruas. Nós temos aqui em Friburgo a Cidade Inteligente, que é um sistema de vigilância de trânsito e de transeuntes. Uhum. Enfim, já disseram que nós não temos muito conhecimento disso, mas que os espiões do mundo, através de satélites, nos acompanham 24 horas. Por esses chips que a gente anda no bolso, nos cartões de crédito e etc., nós somos vigiados, na verdade. Mas toda essa vigilância não consegue conter a agressividade da população, não consegue reduzir a violência, muito pelo contrário. Antes, alguém te assaltava e virava a esquina e ia embora, porque não tinha câmera gravando. Se você não gravou o rosto, ninguém viu. Hoje não. Eles te assaltam e ainda muitas vezes tiram sua vida, porque tem uma câmera, gravou, e você que vai falar e etc. Sim. Você vai reconhecer numa câmera. Sim. Não é aquele ali, né? Numa imagem. Muito bem, isso nos trouxe segurança e, por incrível que pareça, insegurança. Também. Com toda essa segurança, todos nós temos medo de andar na rua, no público. A minha esposa, por exemplo, tem pavor de Rio de Janeiro. É incrível, ela tem pavor. Como 1 milhão de pessoas também. Como mais 1 milhão ou mais que moram no próprio Rio. Por quê? Essa insegurança. Mas aí a gente pergunta. Aqui fora nós temos câmera de segurança, nós temos guardas, nós temos pessoas armadas, nós temos porteiros nos nossos condomínios, né? Nós temos alarme nas nossas casas, nos nossos carros. E espiritualmente? Qual é a proteção que a grande parte da população tem? A proteção se chama o Evangelho. Uhum. Jesus é o protetor. Jesus deve ser o guarda da nossa casa, Jesus deve ser o porteiro do nosso condomínio, Jesus deve ser o guarda armado pela bondade, pelo amor e pela caridade a nos acompanhar. Uhum. Só que ele disse, pedi e obtereis. Para eu ter esta proteção, é preciso que eu procure esta proteção. E o culto cristão no lar, nós vamos sentir daqui a pouco, é a proteção melhor que nós podemos ter. Não existe sistema nenhum de segurança maior do que a segurança do Evangelho no nosso lar. Bastante interessante. E quem e quando essa prática se iniciou, foi iniciada?
Interessante, né? Essa prática começou com o Mestre Jesus, numa noite, na casa de Simão Pedro, de Pedro ou de São Pedro, nossos irmãos católicos atribuem. Jesus estava na casa de Pedro, depois da ceia simples, casa humilde, pescador, e, como sempre, acompanhado de um pequeno séquito, um grupo de pessoas, seus apóstolos e alguns parentes desses apóstolos, que, segundo narrativas, a casa de Pedro era, entre aspas, uma verdadeira festa, quando o mestre passava por ali. Porque, como nós sabemos, o mestre viajava com o seu grupo por várias vilas e cidades próximas ali da região. Mas, vez por outra, o grupo, que a maioria era vizinhos de Pedro, pescadores, eram pessoas que trabalhavam na vila em que Pedro morava, eles se reuniam, vinham para casa ver a família, né? Estavam com Jesus, o próprio mestre fazia questão de vir ver a sua família também. Muito bem, numa dessas noites, a conversa estava animada, porque vou fazer um parênteses aqui interessante para algumas pessoas, o que eu vou dizer. Tem gente que pensa que Jesus era aquele rapaz de 30 anos, né? Circunspecto, sério, carrancudo, só falava em religião, só. Nada. Segundo as narrativas, Jesus era um jovem de 30 anos, alegre. Ele gostava de brincar com as pessoas. Ele conversava, brincava com as crianças, ele brincava com os pescadores, com os seus apóstolos, brincadeira sadia, mas mexendo com um, mexendo com o outro, de uma pequena gafe que deu, sem ofender, como brincadeira, descontraindo o ambiente. Jesus não era um ambiente sempre pesado, não. Sim. Ele era alegre, brincalhão. E as pessoas, fora dos horários em que ele estava, e dos momentos em que ele estava apresentando o Evangelho, levando a mensagem de amor, fora desse momento, ele era brincalhão. Mas, na hora do sério, era o sério. E nesta noite, numa determinada noite, depois da ceia, a conversa estava animada, daqui e dali, etc. E, de repente, o mestre se tornou sisudo, sério, se recolheu e todos sentiram o impacto. E aí, o que o mestre fez? O mestre virou para Simão, com os espantados de ver, de repente ele parou, olhou para Simão e perguntou: Simão, o que te faz um pescador quando vai para o mercado levando o fruto do seu trabalho, ou seja, o peixe? Simão respondeu: Senhor, a gente escolhe os peixes mais bonitos, né? Porque ninguém vai vender o restolho. Sim. Aquele que restou, muitas das vezes nós doamos para nossos vizinhos, mas nós vivemos do produto da pesca e o peixe mais bonito terá um lucro maior, vai nos render um pouco mais. Muito bem, Pedro. Tá certo. Então é escolhido o melhor peixe, né? E o oleiro? Oleiro, lembrando, é aquele que trabalha com barro, produzindo jarros e moringas, que usava muito, copos, canecas de barro, que era o que se usava na época. O que faz o oleiro? Senhor, ele escolhe o melhor barro, modela o barro direitinho, naquilo que ele deseja, na peça que ele deseja produzir, para ter lucro com a peça bem feita. Muito bem, Pedro. E o que faz o carpinteiro? O carpinteiro usa enxó, serrote, martelo, formão, para transformar a matéria bruta, a madeira bruta, na peça que ele quer, para fazer o barco, que é o que eles faziam muito, né? Sim. Fazer móveis. Muito bem, Pedro. Então, o mestre, aí, se voltando para os demais, disse: assim como nas nossas profissões, no nosso trabalho, todos nós escolhemos o melhor material para confeccionar o nosso ganha-pão, para a proteção da nossa família, para alimentar os nossos familiares, também nós temos que nos preocupar com o pão espiritual, com o alimento espiritual,
com a proteção espiritual. E aí, ele foi descrevendo que é no lar que se forma o caráter dos homens, principalmente, e que ninguém pode ser lá fora muito diferente do que foi dentro do seu lar. E que o lar tem que ser a base de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade fraterna. Entre as quatro paredes tem que existir não só o amor carnal, mas o amor fraterno, de irmão para irmão. E isto se constrói dentro do lar. E aí parou a conversação e Jesus deu início ao primeiro culto cristão no lar. Foi Interessante, que interessante. Agora, esse culto cristão, como é que a gente participa? Quem deve participar, para aqueles que não conhecem, né? Diferente de nós espíritas, que já institucionamos isso na nossa casa. Mas para quem não conhece, quem deve participar? Bom, nós vamos começar pelo seguinte. O culto no lar, ele é um momento de união da família. O ideal seria que todos os moradores da casa tivessem um horário e pudessem participar deste momento. Porque não é só o estudo do Evangelho, principalmente, das páginas que vamos ler, que nos auxiliam na convivência, no amor, a aprendermos dentro de casa a tolerar um ao outro e depois transferir isso para a vida lá para fora, né? Mas é um momento também de que a gente, às vezes, durante a semana, teve aquele olhar meio esquisito, aquela palavra mais áspera que você disse para um irmão, para uma mãe, para um pai, para a esposa, para o marido. E neste momento do culto, já que estamos próximos, é o momento de a gente, às vezes, até trocar, pedir desculpas. E conversar, você desculpa essa semana, ontem, antes de ontem, eu estava nervoso, com problema de trabalho, etc. Você me pisou no calo, o calo doeu, eu te respondi mal, vamos esquecer, Jesus está na nossa casa, e etc. E o culto no lar, ele deve obedecer uma certa sequência e um certo rigor no seguinte: tudo na vida, para funcionar bem, tem que ter disciplina. Sim. Nosso querido amigo Elicídio Teixeira, fundador da nossa Associação Espírita Fraternal, um friburguense conhecido por muitas pessoas que têm mais de 50 anos, trabalhador, divulgador da doutrina espírita, do Abrigo Amor a Jesus, do Laje, do Centro Espírita Friburguense na época e da Associação Espírita Fraternal, ele dizia sempre: nós temos que ter 3 coisas na vida: disciplina, disciplina e disciplina. Sim. Então, o culto não pode ser aleatoriamente organizado. Ele precisa ter, primeiro, um dia e um horário determinado. Aí alguém já perguntou, mas nessa semana houve um problema sério no dia, na hora do culto, e aí o que a gente faz? Podemos transferir para outro dia. Sim. Desde que ele seja feito. Mas eu não posso toda semana ter um dia e um horário. Alguém pergunta por quê? Pelo seguinte: no nosso culto no lar, nossos amigos espirituais, nossos parentes que já se foram, a quem a gente se lembra, a quem a gente faz orações, a gente faz preces, a gente faz pedidos, eles vêm também. Eles são nossos parentes, eles conviveram conosco dentro da própria casa. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, que se foi, frequentava a minha casa. E eles estão lá, no momento em que a gente está reunido falando em nome de Jesus, eles vêm. Eles vêm, nos ajudam, nos fortalecem, ajuda a vibração que vai ser espalhada no nosso lar. Isto tem uma sequência, tem uma ordem, certo? E é preciso que a gente siga essa sequência. Por exemplo, como é que nós devemos fazer o culto? Eu vou dar aqui, evidentemente, não é um roteiro fixo, é uma pesquisa que eu fiz, e pelo aquilo que eu faço na minha casa. Sim. Nós temos que ter, primeiro,
um local determinado para esse culto. Eu não posso fazer um culto no lar com todo mundo deitado. Por quê? Alguém vai dormir. Geralmente a gente faz o culto à noite, né? A não ser que seja de dia ou que tenha alguém doente, que não vai poder se levantar. Hoje nós vamos fazer o culto no lar, porque tem uma pessoa doente ou impossibilitada, enfim, de se levantar da cama, e nós vamos lá para o quarto. Tudo bem, tranquilo, ótimo, porque as vibrações atingirão aquele que está enfermo, né? Sim. Bom, então que se tem um local. A melhor posição para se fazer um culto é sentado e, se possível, em volta de uma mesa. Porque você, sentado, você não está predisposto a dormir, e numa mesa você tem apoio. Sim. E você, apoiado, como eu estou aqui agora, você tem muito mais condições de se fixar numa ideia de apreender alguma coisa, ou seja, reter na inteligência alguma coisa que você ouviu. E para se fazer isto, nós vamos começar um preparo de ambiente. O preparo de ambiente, o que é? É um momento para que as pessoas se desliguem das coisas, televisão evidentemente desligada, som evidentemente desligado, se quiser botar uma musiquinha de fundo para que o ambiente fique ainda mais elevado, porque a música, boa música, como essa que abre o nosso programa, ela nos eleva. Sim. Então, agrupa, sintoniza todos os pensamentos no mesmo objetivo. Então, a gente lê uma página. Como, por exemplo, esse livrinho aqui que eu estou mostrando, ele é indicado para se começar, pelo menos, o culto no lar. Chama-se Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Essa historinha que eu contei de Jesus aqui, no início, é a primeira mensagem deste livro, trazida pelo nosso irmão Emmanuel. Então, a gente lê uma página, aí as pessoas já se acalmam e se ligam naquilo que se vai fazer. A seguir, nós podemos fazer a prece inicial. Mas antes da prece inicial, eu gostaria de dizer o nome de alguns livrinhos que podem ser usados no preparo de ambiente. Esse, Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Meditações, é um livro de Lauro Michelin. Pai, perdoa-lhes, de Carlos A. Bacelli. Luz no Lar, Francisco Cândido Xavier. A Face do Amor, Carlos A. Bacelli. E Amadurecendo com Sabedoria, que é estezinho aqui, que no momento nós estamos usando lá no meu culto, lá em casa. Esse é um livro aqui muito de autoestima, de elevar a autoestima, sempre voltado para a confraternização, para o amor entre as pessoas. Muito bem. Então, senhor Luiz, o senhor disse que nós devemos reunir a família, né? Mas, além da família, nós podemos convidar outras pessoas, amigos, vizinhos, que queiram estudar o Evangelho conosco, participar dessa reunião fraterna? É o seguinte, como eu disse no início, agora há pouco, o culto é um momento em que a família se reúne e que você, tem uma diferença qualquer um, aquele probleminha que aconteceu, você pode levantar esse problema para acertar, neste momento, acertar as coisas, né? E se você convidar pessoas estranhas, o que vai acontecer? Vai quebrar essa harmonia e esta liberdade de você conversar com a família. Porque o culto no lar é um encontro da família. Porém, você tem um vizinho muito chegado, aquela pessoa que é quase membro da família, que gostaria de uma vez ou outra participar do culto, nada impede. Se você tem, por exemplo, um aniversário, caiu no dia do culto do lar,
este dia, no aniversário, você pode fazer esse culto e todos os convidados que estiverem ali vão participar, tranquilamente. Mas que isso não se torne um ato comum, Sim. porque quebra aquela harmonia inicial. Sim. E aí, após a leitura da página inicial, nós vamos para a prece. E eu sei que você, Nancy, é uma grande divulgadora do valor e da força da prece em todos os momentos de nossa vida. Com certeza. Não é? Você, eu sei. Você adora fazer palestra e sempre lembrar que a prece é a melhor escada, a melhor corda, o melhor veículo para a nossa condução. Não é isso? Com certeza. E aí nós vamos para a nossa prece inicial, depois do preparo de ambiente. Sim. Nesta prece, nós devemos e podemos pedir ajuda do Mestre Jesus para que a gente entenda as mensagens que vão ser lidas e estudadas, para que e dar também, eu pessoalmente faço isso, as boas-vindas aos amigos espirituais que queiram participar, que estão participando. Se tiver algum irmãozinho que foi trazido, que precisa ouvir a página que vai ser lida e estudada, porque a espiritualidade sabe. Sim. Os amigos espirituais vão trazer naquele momento aquele irmãozinho que está lá do outro lado, precisando de uma luz, precisando de um esclarecimento, precisando de uma informação. E eles sabem melhor do que nós o que vai acontecer, porque eles são onipresentes. O tempo não existe para eles, o momento é atual. Eles vão trazer esses irmãozinhos. E eu costumo dar boas-vindas, dizer que eles também possam beber na mesma fonte que nós vamos beber, que é o estudo daquela noite. E aí eu faço uma prece não muito longa. Aliás, prece não deve ser muito longa, ela tem que ser fervorosa. Nós temos que ter fé, acreditar naquilo que estamos falando. Ditado pelo coração, né? Ditado pelo coração. Deus não precisa de muitas conversas, nem Jesus. Ele quer muita força no pensamento, muita união, muita vontade de ajudar, muito amor no coração para doar. Não é isso? Isso, com certeza. Isso que você diz nas suas palestras, né? Muito bem. Após a prece, vamos agora ao estudo que nós, kardecistas, seguidores da maravilhosa doutrina espírita codificada pelo irmão Kardec, geralmente usamos este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E não precisa se ler, evidentemente, um capítulo inteiro, porque é muito longo. Isto é outra coisa que é importante no nosso culto. O culto não pode ser muito longo, porque as pessoas acabam se perdendo. Ainda mais que geralmente à noite o pessoal já está com sono. Se você faz um culto aí de 1h30 ou 2, vai ter gente criança, então não fica. Vai dormir. Aí alguém pergunta qual é o tempo normal do culto no lar. 20, 30, no máximo 40 minutos. É o tempo de você ler uma página, fazer uma prece inicial, ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, ou, meu irmão, você que é de outra religião, pegar a Bíblia, o Evangelho de Jesus, lá na sua Bíblia ou no livro da sua religião, que o culto é cristão, leia um capítulo, uma página, uma parte do Evangelho de Jesus e abra a discussão se for o caso. Quando todo mundo entendeu, está tudo bem, tudo tranquilo, não se precisa falar mais nada, né? Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser levantar uma questão, tudo bem, levanta, discute. E uma coisa importante que eu vou dizer aqui, nós podemos usar computador nessa hora? Podemos sim. Sabe por quê, computador? Se a dúvida é muito séria e você quer, você vai no Google. Com certeza. Pesquisa, vê outra opinião e responde, ou leia o Evangelho através da tela do computador, nenhum problema, né? Eu, por exemplo, gosto até, meu computador tem uma tela desse tamanho, é ótimo, porque eu não gosto de usar óculos, então não tem nenhum problema usar a tecnologia para que a gente faça um bom culto.
E aí abre-se a discussão, se for o caso. Se não houver, nem todo mundo entendeu, está tudo tranquilo, nós vamos para a próxima parte. E antes da próxima parte, eu vou pedir licença ao senhor para nós fazermos um pequeno intervalo, mas nós já voltamos já já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Já voltamos com essa nossa conversa gostosa do dia de hoje com o professor Luiz Carlos, falando sobre o culto cristão no lar. Então, professor, o senhor estava nos esclarecendo sobre a importância da preparação do ambiente e depois da prece e depois da leitura do Evangelho. Então, e depois dessa leitura do Evangelho, né? Aí nós perguntamos, o senhor disse que iríamos para a prece final, mas o que nós gostaríamos de saber, e acho que os telespectadores também, é como organizar o culto cristão no lar. Pois é, então aí nós chegamos no Evangelho. Estou lendo uma página do Evangelho. Mas alguém diz assim, aí eu já faço o culto há 10 anos, nós já estudamos o Evangelho, nós já estamos na segunda vez. Este livrinho que eu mostrei, Jesus no Lar, ele começou a ser usado em 76, com meu sogro e minha sogra ainda vivos, e eu recém-casado, eu e minha esposa. Então, veja que até hoje, de vez em quando, a gente recomeça esse livro. Sim. Além da gente se esquecer das passagens, né? Muito tempo que passa, sempre que nós lemos uma página, é impressionante. Sempre que a gente lê um parágrafo do Evangelho, um capítulo do Evangelho, uma instrução do mundo espiritual, na instrução dos espíritos, parece uma coisa diferente. Até porque a nossa vida nos traz informações diárias. E Kardec disse que o dia que a ciência negasse os princípios do espiritismo, que nós acreditássemos na ciência. Sim. E nós estamos vendo que cada vez mais a ciência confirma o que Kardec disse no século, já nos 2 séculos atrás. Né? Bom, mas aí eu posso ter também outros livros para estudar neste mesmo horário. Eu sei de amigos, de famílias, que eles estudam, por exemplo, porque tem pessoas na família que são médiums ou que sofrem influências de irmãozinhos desencarnados, prejudicando o sono, prejudicando a vida, e eles estudam, por exemplo, o livro dos médiuns, num grupo, evidentemente, de adultos, né? Já com um certo conhecimento da doutrina, mas para os mais leigos, assim vamos dizer, para os iniciantes, o ideal mesmo é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho para você, meu irmão, que não é espírita, que também deve fazer seu culto no lar, pode usar o Evangelho de Jesus na Bíblia. E terminando, então, como a gente estava dizendo, o debate, a tirar dúvidas. Se não puder responder a dúvida naquele dia, anota. Quem dirige, geralmente, a reunião no lar, vai pesquisar e na aula, na vez seguinte, vai trazer a resposta. Que nós não devemos deixar na cabeça dos nossos irmãos nenhuma dúvida, mesmo na nossa família. E se eu não sei, procura. Sempre tem uma pessoa que a gente conhece que tem um pouco mais de conhecimento do Evangelho, da doutrina, mais conhecimento que nós, e é capaz de trazer a informação que aquele irmãozinho lá precisa.
Terminado isso, nós vamos para a prece final, que tem duas coisas. Primeiro, a fluidificação da água. É importante que no nosso culto no lar, a gente coloque um copinho de água para cada pessoa, ou o ideal é um copinho para cada um. E eu ainda coloco o copo na direção de cada um, porque apesar do mundo espiritual saber o que faz, é mais fácil também os nossos irmãozinhos saber que a água que está do lado da dona Nancy, ela que vai fazer uso. Mim. A que está do meu lado, eu que vou fazer uso. Mas, se não puder ser assim, pode ser um jarro sim, para todo um jarro só, e fluidifica o jarro e depois distribui a água. Também neste momento, aí sim, você tem um vizinho doente, que acredita, que gosta, tá? Tem uma pessoa doente aqui na minha mãe, meu pai está doente, etc. Você quer dar uma água para eu fluidificar no nosso culto? Pode trazer a garrafinha, botar, a água será fluidificada e será entregue à pessoa. Não vai trazer nenhum desconforto para a família e vai trazer um benefício para um irmão. Para se fluidificar a água, para quem não sabe, basta que alguém imponha suas mãos sobre a água e faça uma prece, pedindo ao Mestre Jesus, através dos seus trabalhadores da sua seara, que depositem naquela água o medicamento para aqueles que vão dela fazer uso, transformando aquela água, não em água, mas num medicamento. E alguém disse, ué, mas vai virar remédio? Vai. A sua fé faz qualquer coisa. O Mestre disse que a fé transportava montanhas. Não é subia montanha, não. Transportava montanhas. Então, com fé, nós podemos conseguir qualquer coisa. E aí, agradecendo, evidentemente, ao Mestre pela água, nós vamos para a parte final do nosso culto no lar, que é a prece final. E aí, neste momento, nós temos que lembrar, minha irmã aqui já disse uma vez, numa palestra, nossa prece precisa ter 3 partes. É importante. E o Mestre nos ensinou no Pai Nosso. Primeiro, nós devemos nos lembrar de engrandecer a figura e a bondade e o amor de Deus, nosso Pai, e do nosso irmão maior, Jesus. Então, nossa prece deve começar com Pai amado, Mestre amado Jesus, certo? Ele destacando, enaltecendo a figura deles. Depois, nós, antes de pedir, nós devemos agradecer. Porque, geralmente, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Nós gostamos de pedir muito, né? E, às vezes, esquecemos de agradecer. E não só agradecer a Deus e ao Mestre Jesus, mas também aos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda. São aqueles que 24 horas estão conosco. São aqueles que nos ajudaram antes, durante e depois da nossa encarnação. Estão sempre ao nosso lado. E é neste momento que a gente agradece. E aí sim, para encerrar, como somos pedintes eternos, vamos pedir saúde, paz, equilíbrio, não só para nós, para nossa família, para o nosso grupo de amigos, mas pela humanidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país que atravessa um momento difícil, pelo nosso planeta que está também numa fase muito complicada de irmãos, querendo tirar a vida de irmãos em nome do próprio Deus. Onde está o amor? No nosso lar, nós temos condições de fazer com que Jesus habite 24 horas. Então, professor, o senhor disse da importância de nós lembrarmos que a espiritualidade está presente na nossa casa. Por isso que nós temos que ter a disciplina, porque primeiro porque eles têm muitas outras tarefas, não é? Não estão à nossa disposição. Por isso que nós temos que fazer o Evangelho num dia determinado e um horário determinado. E porque eles chegam com muita antecedência, né? A espiritualidade sempre nos relata isso, que eles estão presentes, limpando o nosso ambiente, preparando o nosso ambiente para aquele momento, para que realmente a gente tenha essa conexão, né?
com Jesus e com a espiritualidade maior. Então, é um ato, o culto cristão no lar, é um ato de, como o senhor bem disse, de enaltecer a Deus, agradecer e pedir numa proposta de caridade também. Claro. Porque quando nós pedimos pelos outros, não é? Nós estamos fazendo a caridade ali. Então, é um momento muito, muito família, muito íntimo, que as pessoas deveriam adotar, porque os benefícios são muito grandes, né? Você falou em caridade, eu vou te pedir permissão para introduzir numa lacuna alguma coisa relativa à caridade. Porque muitas pessoas, muitos irmãos mal informados, pensam que caridade é só meter a mão no bolso, tirar dinheiro e ajudar. Esta é uma forma, e por incrível que pareça, é a mais fácil que tem. Porque ninguém tira, geralmente, do pão da sua boca, da sua família, para doar a terceiros. Muito raramente alguém faz isso. Porque é difícil. Eu não vou alimentar o filho do meu vizinho, mas os meus filhos em casa estão passando fome. É um ato de amor, de desprendimento muito grande. Mas Jesus não quer isso também, não. Primeiro eu tenho que cuidar da minha família. Isso. Porque eles vieram, Deus te colocou sob minha responsabilidade para criar, educar e manter. Se eu não estou cumprindo isso, eu já estou falhando na minha missão de pai, de chefe de família. Mas, então, essa caridade é fácil. Mas nós temos outras caridades que eu gostaria, se você me permite, eu acho que nós temos tempo, de dar como exemplo para alguns irmãos. A caridade mais fácil que existe, a mais fácil. Você vai passando aqui na rua, aí vê um irmãozinho, coitado, jogado na calçada, às vezes fazendo uso de bebida ou de droga, às vezes pedindo, sem um membro, sem os dois membros, enfim, um irmãozinho necessitado na calçada. Muitas vezes tem uns que estão esbravejando. Eu principalmente, eu sou homem, mas eu procuro até evitar também. E mulher muito mais, que pode ser agredida. Não tem problema, atravessa a rua para o outro lado. Mas de lá faz o primeiro ato de caridade mais fácil. Eleva o pensamento a Deus e diz, Senhor, tenha piedade desse irmão. Misericórdia, né? Tenha misericórdia com esse irmão. Está passando por esse momento difícil. Que ele possa receber apoio. Isso é rápido, um pensamento. Que ele possa receber de ti a ajuda necessária. Custou alguma coisa? Nada. Outra caridade muito importante. Nós estamos na nossa mesa. Que seja simples. Que seja um cafezinho com um pedaço de pão sem manteiga, sem nada. Mas você está tendo um pão para comer. Sim. De agradecer a Deus e lembrar que tem alguém que não tem nem um copo d'água em algumas regiões. Sim. Então, agradecer a Deus e pedir, neste momento, sim, obrigado, Senhor, por isto, e que não falte a nenhum irmão meu, encarnado ou desencarnado, um pouco de alimento que ele necessita. Para os encarnados, o alimento material. Para os desencarnados, o alimento espiritual, que é a caridade, a força, etc. Isso. Segunda caridade, não é difícil de fazer, né? A terceira caridade, que a gente pode fazer, muito fácil, não é tão complicado também, é dedicar algum tempo por semana para ajudar um grupo qualquer um. Uma casa dos pobres, um asilo, um abrigo, um orfanato, um grupo de costura de roupinha de bebê. Eu não posso fazer nada disso, mas lá na casa São Vicente de Paulo, teve uma época que eu tinha tempo, eu ia lá no São Vicente de Paulo molhar o jardim da frente. Eu adoro molhar jardim. Muitas vezes eu cheguei lá para molhar o jardim. Por quê? Aquilo bonitinho para quem chega, para os irmãos que estão lá, é importante aquele jardim florido, bonitinho, né? Uma coisa simples, que eu... Desculpe eu dizer um exemplo, mas estou dando um exemplo. É verdade. Coisa boba. Mas eu estava dando um tempo para ajudar alguma coisa de outro. Não me custava nada, eu adorava. Muito bem. Será este trabalho voluntário em todos os níveis. Temos exemplo aí de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros pela vida fora. O Chico Xavier e outros, né? Que deram sua vida
benefício dos outros. E a outra caridade, que eu acho talvez uma das maiores, é para os médiuns. Os médiuns, aqueles que receberam de Deus a missão de ajudar mais diretamente os irmãozinhos desencarnados, emprestando seu corpo, seu tempo, para que os irmãozinhos possam vir conversar com alguém e receber as instruções e informações necessárias. Esclarecimento, né? Muitas vezes esclarecimento que eles precisam. Que precisam. Então, esta forma de caridade é muito importante. E veja, nesse pequeno leque que eu abri, tem muito mais, óbvio. Sim, sim. Nesse pequeno leque, quanta coisa boa a gente pode fazer. Né? Simples. Olhar ali na rua, em vez de, puxa, aquele camarada está ali bebendo, está se embriagando, está usando droga, um perigo para a sociedade. Em vez de fazer isso, vamos pedir a Deus que ajude aquele irmão. Não custou nada. Foi barato, como a gente diz na gíria. Então, seu Luiz, esse tema é tão abrangente, né? Nós poderíamos conversar mais tempo sobre ele. Eu gostaria só que o senhor deixasse a sua mensagem final com relação à importância do culto cristão no lar e, como nós vimos, o tanto que nós recebemos, né? E o quanto nós podemos doar a partir do nosso conhecimento do Evangelho, a partir do Evangelho. Jesus tem que viver não só no nosso coração, na nossa mente, mas ele tem que viver na nossa casa. Diz que a pessoa mais importante que a gente tem que ter em casa é Jesus. E lembrar que ele não está só na hora do culto, não. Que Jesus está, através dos seus mensageiros, através dos nossos amigos espirituais, às 24 horas dentro do nosso lar. Mas se a gente não dá importância, se a gente esquece que ele está ali, se a gente não dá boas-vindas para aqueles que estão convivendo conosco, nós estamos perdendo a oportunidade. E aí, para concluir, eu gostaria de dar uma seguinte mensagem. A noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-nos nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós, que é Jesus. Palavras de Joana de Ângeles. E três mensagenzinhas rápidas para ficar gravada em toda a nossa mente. Nenhum equipamento de segurança para o lar é melhor que a presença do Mestre Jesus e dos amigos espirituais. Segundo, juntamente com a preocupação com a saúde do corpo dos familiares, devemos pensar na saúde espiritual, no equilíbrio mental de todos, na perfeita harmonia dos espíritos que necessitam dessa encarnação. E, finalmente, Jesus e o seu Evangelho é nosso guia e protetor. Muito bom, muito bom. Então, queridos amigos, fica aqui a nossa proposta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou sempre às suas ordens. Com certeza. Obrigado aos telespectadores. E nós vamos usar sempre essa sua boa vontade. E obrigado aos telespectadores a paciência que tiveram conosco. Mas nós vamos usar no nosso dia a dia toda essa lição que o professor trouxe para nós com relação ao culto cristão no lar, não importando a religião que professemos, né? Mas a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre a proteção maior de Deus, nosso Pai, de Jesus e da espiritualidade também. É preciso que nós tenhamos disposição para efetuarmos essa conexão, né, com a espiritualidade maior. Então, despender um pouquinho do nosso tempo. Às vezes a gente reclama tanto que não tem tempo, e nos pegamos, às vezes, horas fazendo coisas que não nos trazem grande proveito. E, como o professor disse, o Evangelho no Lar dura de 25 a 30 minutos no máximo, e é um calmante, é um relaxante, mas também nos reconforta
nas nossas dores, nos nossos problemas. Então, tenhamos sempre em mente isso, essa importância de dedicarmos uma vez por semana alguns minutos para estarmos com Jesus. Ele está sempre conosco. Nós é que às vezes nos esquecemos dele, né, professor? Muito boa frase. Então, queridos amigos, até a próxima. Que tenhamos uma semana de bastante trabalho, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.